Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa série de vídeos, tá ok? Então é o seguinte, eu vou inverter um pouco a ordem alfabética da coisa e atendendo a pedidos, nós vamos começar pelas vandas. Tá? As vandas são plantas muito procuradas hoje, eu diria que é a orquídea da moda, são plantas de alto valor e muita gente se queixa das dificuldades no cultivo dessas plantas. Dizem que a planta morre, que a planta não floresce. Então, ao longo de uns 3 ou 4 vídeos, nós vamos tentar esclarecer os principais problemas de cultivo dessa planta, tentar descrever um pouco como fazer para fazer essa planta crescer em boas condições, viver em qualquer ambiente e dar floração com abundância, que é o que ela faz nos orquidários profissionais. Ok? Vamos lá, primeiro vamos falar um pouco do que são as vandas. O gênero vanda é um gênero de orquídeas proveniente do sudeste asiático, da Índia, do norte da Austrália, daquela região do globo, que é uma região caracterizada por muita chuva, muito calor, muita umidade. Durante uma época do ano tem as monções, que trazem muita chuva para a região. Então uma região que você já imagina logo que seja uma área extremamente quente e úmida. E isso é bom ter em mente porque isso é o que vai balizar um pouco o nosso entendimento sobre o cultivo das vandas. Ok? Então as vandas vêm dessa região e elas são cultivadas mesmo lá na Tailândia. Para quem já teve a oportunidade de visitar um orquidário na Tailândia, que produz vandas para exportação, elas são cultivadas em grandes orquidários que ficam normalmente situados em regiões alagadas. Então os tailandeses fazem umas estruturas de concreto onde eles caminham e as vandas ficam penduradas, como essas estão penduradas aqui, e embaixo dessas vandas ficam como se fosse um pântano, fica um lago embaixo. E ainda que chova constantemente, ou pelo menos toda uma vez por dia chova nessa região, eles molham essas plantas com muita frequência. Então a umidade do ar é muito alta e ainda tem a rega que eles fazem nessa planta. E eles cultivam a vanda, vocês vão perceber, vou pegar uma aqui para vocês verem. A vanda é cultivada na Tailândia normalmente sem nenhum substrato, cultivada numa cestinha de plástico. E ela pode ser cultivada assim nas condições deles, porque lá é extremamente quente e úmido. Ok? Quando eles vão exportar uma vanda dessa, eles exportam para o mundo inteiro, a primeira coisa que eles fazem é cortar as raízes. Eles dão uma poda radical nas raízes dessa vanda, para não ocupar espaço na caixa, para pesar menos no frete. As vandas vêm de avião. Toda vanda, praticamente toda vanda vendida no Brasil é importada. A maioria vem de produtores na Tailândia. E no Brasil praticamente não se produz vandas de semente, porque a planta justamente ela demora demais no nosso clima para chegar a dar a primeira floração. Na Tailândia, como tem as condições ideais de cultivo, eles têm uma relação custo-benefício melhor na produção e eles exportam isso para o mundo inteiro, inclusive para nós. Eles cortam as raízes dessa planta, encaixotam e manda isso vai via aérea. Daí que surgiu a lenda de que vandas são plantas aéreas, né? Aérea porque ela vem de avião da Tailândia, né? Mas o que acontece? Eles mandam ela sem raiz. Bom, muito bem. Quando ela chega aqui no Brasil, ela precisa de um período de adaptação para poder voltar a produzir raízes. A raiz é a parte mais importante, acho que de qualquer orquídea. Principalmente da vanda, que a vanda vive muito em função das raízes dela. A parte de folha da vanda transpira muito, ela perde muita água. Se ela não tiver um sistema radicular bom para sustentar essas folhas, o que ela vai fazer? Ela vai começar a derrubar a folha. Ela começa a sacrificar folhas. E aí vira uma coisa que muita gente tem em casa, muito orquidário, muito orquidófilo que tenta ter vandas, começa a ter vandas com este problema, com esse aspecto. Vocês podem ver, a vanda vira uma palmeirinha, né?
Então isso é uma Vanda que, embora ela tenha conseguido produzir raízes agora, foi tarde, ela já perdeu as folhas. Uma Vanda nesse estado é muito difícil recuperar. É muito difícil voltar a ter uma Vanda dessa num estado cultural aceitável. Tá? Ela passou por um estresse muito grande e ela não se recupera adequadamente disso. Tá? Ok, então vamos voltar para a nossa Vanda aqui. Aí a planta vem da Tailândia para o Brasil desse jeito, chega nos orquidários, nos importadores, que deveriam ter o cuidado de aclimatar essa planta durante alguns meses antes de colocar isso no comércio. Muitos orquidários, importadores, não têm esse cuidado. Eles colocam a Vanda para vender imediatamente depois que ela chega, ela começa a dar a primeira haste, e aí eles vêm e já colocam ela à venda. E isto é o início do desastre. Ok? Nós vamos, no próximo vídeo, a gente vai começar a falar como é que a gente deve tratar essas Vandas, como é que se deve escolher essas plantas, quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de comprar uma Vanda, para não ter problema. Ok? E a gente vai abordar como é que a gente vai tratar ela depois que ela é comprada, para que ela se recupere, para que ela volte a ser e continue sendo uma Vanda de alta qualidade. Ok? Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Com outro vídeo. Não sai daí, tá? Lembra, subscreva o canal, tá? Subscreva que aí vocês vão receber as novidades aí, tá ok? Valeu, gente. Obrigado.